Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Banco de Dados. E hoje nós vamos iniciar o estudo do modelo relacional, tá certo? O modelo relacional ele desempenha um papel importante no mercado de sistemas de banco de dados, porque boa parte, né, a grande maioria de aplicações rodam sobre banco de dados relacionais, tá certo? Pequenos nichos, né, comerciais que têm outros tipos de modelo de dados, né, sobre os quais suas aplicações rodam, tá certo? Então existe nicho de mercado para banco de dados orientado a objeto, né? Que na realidade hoje esses bancos de dados orientados a objeto, não existe um banco de dados orientado a objeto puro, mas eles rodam, por exemplo, o Postgres, o SQL Server e o Oracle tem funcionalidade de dar uma visão de banco de dados orientado a objeto para dados armazenados em banco de dados relacional. Então, banco de dados relacionais representam a grande parte do mercado de banco de dados, tá certo? Por isso que eles desempenham um papel tão importante. Bom, banco de dados relacional surgiu na década de 1970, tá certo? Foi proposto por uma equipe liderada pelo CODS, tá certo? Então, você já deve ter visto algum livro falando desse cara, o Code foi o que pensou o modelo relacional, mas na realidade ele liderava uma equipe que pensava isso, certo? Entre essa equipe, né, que eles pensaram o modelo relacional e desenvolveram o primeiro sistema relacional, que foi o sistema R, tá certo? Que foi financiado pela IBM. Nessa equipe, não sei se já comentei com vocês, também trabalhou meu orientador do tutorado, onde ele ficou responsável pela parte de controle de recuperação e recuperação de banco de dados, tá certo? Bom, então, esse o modelo de dados relacional foi proposto pelo COD, né? Consolidou-se como principal modelo de dados para aplicações comerciais, tá certo? E é o modelo de dados, né, utilizado para o sistema de banco de dados relacionais. Então, se fala muito hoje em outros tipos de sistema de banco de dados, né, outros modelos de dados, como banco de dados NoSQL, mas a tendência, tá certo, é sempre o modelo relacional dominar o mercado, a tecnologia de banco de dados. Por quê? Eu sempre gosto de brincar com isso, porque o mundo ele é relacional. Eu consigo modelar praticamente todos os dados que você imaginar através do modelo relacional. Pode ser que para um determinado nicho não fique tão eficiente, mas eu consigo fazer essa modelagem, tá certo? E os bancos de dados, os sistemas de banco de dados relacionais se consolidaram. Então você tem um sistema de banco de dados aí que tem mais de 5 décadas, tá certo? Então é uma tecnologia já consolidada no mundo, tá certo? Uma outra observação importante, quem eu acho que ainda pode disputar o mercado com banco de dados relacionais, né? Nem o conceito de NoSQL, mas sim o de banco de dados em grafo, certo? Então, eu acho que é uma tendência forte de começar a surgir muitas aplicações que vão trabalhar com sistema de banco de dados em grafos. Bom, então, sistema de banco de dados relacionais aí que eu estou elencando para exemplificar sistema de banco de dados que utiliza o modelo relacional, a gente tem aí o DB2, né, da IBM, que foi um dos primeiros a ser desenvolvido, tá certo? O DB2 é um descendente do sistema R desenvolvido lá pela equipe do COD. Temos o Postgres, né? O Postgres ele é uma versão, tá certo, de um sistema de banco de dados que foi também desenvolvido no início da década de 1980, pelo pessoal da Universidade da Califórnia, liderada pelo Stonebraker, que hoje em dia ele tem várias startups aí na área de banco de dados, tá certo? Ele se chamava Ingres.
Aí depois migrou para esse nome Postgres. E a característica dele é ser de software de código aberto, tá certo? Então, muito dos experimentos que eu faço com meus alunos de doutorado e mestrado, a gente usa o Postgres. Por quê? Porque a gente pode implementar essas novas funcionalidades que a gente está testando no Postgres e recompilar o Postgres, tá certo? Bom, hoje em dia a gente tem o MySQL, também é um sistema de banco de dados que ele tem uma boa visibilidade no mercado. Então, só para vocês terem ideia, a Uber, tá certo? Ela usava Postgres, mas migrou para o MySQL por uma questão de performance no mecanismo de controle de concorrência, né? Então, isso aí, quando a gente for fazer a disciplina de SGBD, eu posso comentar um pouco sobre isso para vocês. A gente tem o Oracle também, que eu acho que domina o mercado hoje em dia, é o Oracle, tá certo? Antigamente era o DB2, mas hoje é o Oracle, tá certo? E temos também o SQL Server, tá certo? Que apesar de não ser tão, não garantir tanta escalabilidade e portabilidade como o Oracle, tá certo? Mas o SQL Server é um excelente sistema de banco de dados. Então, assim, as principais e mais importantes funcionalidades de sistema de banco de dados o SQL Server implementa, inclusive superando às vezes o Oracle, tá certo? Então, por exemplo, o SQL Server ele implementa múltipla granulosidade de bloqueios, o Oracle já não implementa. Então, tem uma série, e isso é importante para a performance de sistema de banco de dados. Bom, então, um banco de dados relacional, tá certo? Quando eu pensar num banco de dados relacional, tá certo? A gente vai pensar o quê? Que esse banco de dados ele consiste de um conjunto de tabelas, que a gente também chama de relações. Por isso que aí vem o nome relacional, tá certo? Onde essas tabelas, tá certo? São o quê? Um conjunto de linhas que a gente vai chamar de tuplas, tá certo? Então, a partir de agora vocês vão ouvir muito esse termo tupla, tá certo? Onde uma tupla, ou seja, uma linha da tabela, ela representa o que? Um conjunto de colunas, ou que a gente vai chamar também aqui de atributos, certo? Bom, então vejam que se eu pensar em termos de modelo, entidade e relacionamento, quando eu pensar numa tabela, eu vou pensar em quê? Um conjunto de entidades, tá certo? Então, quando eu pensar numa tabela no modelo relacional, eu estou pensando em quê? Em um conjunto de entidades. Bom, e uma característica de um conjunto de entidades é o que é? Que existem propriedades ou atributos das entidades desse conjunto. Então, cada linha da minha tabela vai ser uma entidade, né? Cada tupla representa uma entidade, do conjunto de entidade. E cada coluna, né, vai representar um atributo daquela entidade. Tá certo? Então, você já veio um relacionamento direto do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional. Por isso que ele é muito utilizado, o entidade-relacionamento é muito utilizado para modelar banco de dados relacional. Bom, e aí, esse modelo relacional ele tem uma série de propriedades, né, que devem ser sempre garantidas. Então, vamos lá. Um primeiro conceito importante é o conceito de domínio, tá certo? Que vai representar o conjunto de valores permitidos para um atributo. Então, esses valores, eles são atômicos, então não existe um atributo com mais de um valor, tá certo? Então, um valor atômico, e são indivisíveis, tá certo? Então, você já vê aqui, por essa característica de valores atômicos e indivisíveis, que eu não vou conseguir representar diretamente no modelo relacional o que a gente modelou no modelo entidade-relacionamento como sendo o quê? Um atributo multivalorado ou um atributo composto, tá certo? Mais na frente a gente vai aprender como é que a gente vai mapear um atributo multivalorado, por exemplo, para o modelo relacional. Bom, então, um exemplo de domínio, a gente pode pensar no atributo matrícula, tá certo? Sei lá, matrículas de estudantes da UFC.
Então vai ser o conjunto de todos os valores válidos de matrícula. Então esse é o domínio do meu atributo. Bom, e aí a gente vai usar essa notação, o domínio de A, né, dom A, para representar o quê? O domínio de um atributo denominado de A. Então, por exemplo, se eu tenho o atributo, o domínio de matrícula, eu vou usar aqui notação dom, abre parênteses, então seria dom, abre parênteses, matrícula. E aí a gente agora pode definir dois conceitos importantes dentro do modelo relacional, o conceito de esquema e o conceito de instância, tá certo? Então, o que seria o esquema de uma relação R ou de uma tabela R? Então, sempre que eu falar relação ou tabela, vocês entendam como sendo a mesma coisa, tá certo? Bom, então o esquema de uma relação R, ele faz o quê? Ele descreve os dados daquela relação, tá certo? É o que a gente chama de metadados. Então, o esquema está descrevendo quais são os dados que vão existir numa tabela ou numa relação, tá certo? E como é que a gente representa o esquema? Então, o esquema seria o quê? Então, aqui eu tenho o nome da tabela, da relação R, e dentro de parênteses eu vou botar o quê? O nome de todos os atributos, né, daquela tabela, tá certo? Então, por exemplo, se eu for pensar no esquema da tabela estudante, então eu vou representar o quê? Como sendo o nome da tabela, que é estudante, abro parênteses e começo a colocar lá os atributos, matrícula, nome, endereço, CPF, RG e assim por diante. Tá certo? Bom, já a instância, tá certo? De uma relação ou de uma tabela, tá certo? Aqui era para ser tabela, viu, pessoal? Porque é que eu quero dizer que tanto pode ser relação como tabela. Pronto. Bom, então a instância de uma relação R ou de uma tabela R é definida da seguinte forma. Eu tenho o esquema para aquela relação, para aquela tabela, e a minha instância vai ser o quê? Vai ser um subconjunto, tá certo? De quem? Do produto cartesiano do domínio de todos os atributos definidos no esquema da tabela. Então aí, se eu tenho uma tabela R com esse esquema, com os atributos A1 até a N, tá certo? A instância dessa tabela, dessa relação, vai ser o quê? Um subconjunto do produto cartesiano dos domínios de cada atributo da tabela. Vocês devem lembrar que a operação de produto cartesiano de conjunto. Né? Quando eu faço produto cartesiano de dois conjuntos, a ideia é o quê? Eu associar tem um produto cartesiano da tabela do conjunto A, tá certo? Com o conjunto B, a ideia é associar cada elemento de A com todos os elementos de B. Então, a mesma coisa aqui vale para o conceito de instância da relação, tá certo? O que é que eu vou fazer? A ideia é que essa instância vai ser um subconjunto da associação de cada valor do domínio de A1, tá certo? Com todos os domínios de A2 e assim por diante, tá certo? Bom, então a ideia que está por trás dessa definição, tá certo? É o seguinte, que cada tupla, deixa eu despoluir aqui um pouco o slide. Então, ele está definindo agora a instância. Então, a ideia, tá certo, é que cada tupla, tá certo, da instância da tabela R vai relacionar valores dos vários domínios. Por isso que vem o quê? O conceito de modelo relacional, tá certo? Então, a tupla ser uma relação que associa valores dos domínios dos atributos de uma tabela, tá certo? A instância faz isso, significa que é uma relação matemática. Então, por isso que veio o nome modelo relacional, tá certo? Bom, e o que na prática significa esse conceito de instância? A instância, ela vai representar o quê? A instância vai representar
o conjunto de tuplas da tabela R, tá certo? Então, na realidade, a instância da tabela representa o quê? Na prática, o conjunto de tuplas. Que é esse conjunto de tuplas e como é que ele é definido? Como sendo um subconjunto do produto cartesiano dos domínios de cada atributo, tá certo? Então, a instância representa o quê? O conjunto de tuplas da tabela R, tá certo? Então, eu posso ter uma tabela estudante, onde eu tenho o esquema dela e tenho a instância dela. A instância dela seria o quê? O conjunto de tuplas estudantes, tá certo? E o esquema vai definir quais dados, né, vai descrever quais dados existem na tabela, naquela tabela estudante. Então, informalmente, a gente pode afirmar que uma tabela R, tá certo? Com esquema R, A1, A2, AN, tá certo? Consiste de quê? Da instância de R, tá certo? Onde essa instância é um conjunto de tuplas, tá certo? Onde cada tupla, tá certo? Representa uma N tupla de N valores, né? V1, V2, Vn, onde cada valor Vj pertence ao quem? Ao domínio daquele atributo. Então, aqui é importante a gente observar o seguinte: a instância contém os dados, tá certo? E o esquema descreve os dados. Então, o esquema descreve os dados e a instância contém os dados, tá certo? Isso, quando a gente trabalhava com orientação a objetos, esses dois conceitos eram bem diferenciados na hora de criar o banco de dados, tá certo? Quando a gente cria uma tabela no modelo relacional, o mesmo comando que a gente está definindo o esquema, tá certo? Vai representar também o armazém dos dados, tá certo? Onde eles vão ser armazenados, né? A ideia de armazém de dados. Bom, e aí a gente pode definir o esquema de um banco de dados relacional, tá certo? Como sendo o quê? Um conjunto de esquemas de relação, tá certo? Mais um conjunto de restrições de integridade, tá certo? Então, o esquema de banco de dados relacional, eu vou ter o esquema de todas as relações, todas as tabelas daquele banco de dados, por exemplo, banco de dados universidade. Então, o esquema do banco de dados vai ser o quê? O conjunto de todos os esquemas, mais um conjunto de quê? De restrições de integridade. Tá certo? E a gente vai já falar das restrições de integridade que existem num banco de dados relacional. Tá certo? Então, o esquema de um banco de dados vai ser o quê? O conjunto, tá certo? De todos os esquemas, dos esquemas de todas as relações daquele banco de dados, mais do que o conjunto de restrições de integridade. A gente vai ver, por exemplo, que tem uma restrição de integridade de domínio, restrição de integridade de chave, mas a gente vai já ver esse conceito. Bom, e a instância, e uma instância de um banco de dados relacional, tá certo? Vai ser definida de que forma? Considerando que eu tenho um esquema S para aquele banco de dados, tá certo? Então, eu tenho o meu banco de dados como sendo o quê? A instância do meu banco de dados, como um conjunto de instâncias de todas as tabelas do meu banco de dados, tá certo? Então, aqui eu tenho o DB, que é a instância do meu banco de dados, tá certo? Com um esquema S, e a instância dele vai ser o conjunto de quê? Das instâncias de cada tabela daquele banco de dados. Garantindo que cada instância de tabela, tá certo? Vai o quê? Satisfazer as restrições de integridade, tá certo? Então isso aqui é um conceito importante. Então, bom, só um instantinho, pessoal. Bom, então aqui cada instância, tá certo? Tem que satisfazer as restrições
do banco de dados, que a gente vai ver daqui a pouco que restrições podem ser essas. Bom, então, o primeiro tipo de restrição de integridade que a gente vai ver aqui é a restrição de domínio, tá certo? Então, mais uma vez, associado ao modelo relacional, eu tenho um conjunto de restrições de integridade. Então, o que é que seria a restrição de domínio, tá certo? A restrição de domínio vai garantir o quê? Que o valor de cada atributo A, tá certo? Tem que ser um valor atômico do domínio de A, tá certo? Qual a ideia que está por trás disso? Por exemplo, se eu definir o atributo matrícula, tá certo? Ou definir o atributo salário como um float, tá certo? Do tipo float, tipo real. E eu tentar associar ao atributo salário um valor literal, um string, tá certo? Se isso fosse permitido, estaria sendo violada a restrição de integridade de domínio. Por quê? Porque um string não faz parte, tá certo, do domínio dos tipos de dados real, floats, tá certo? E esse tipo de restrição, ele é garantido pelo próprio SGBD. Se você tentar fazer isso, ele vai dar um erro. Por exemplo, um outro tipo de restrição de domínio. Eu posso dizer que um determinado atributo não pode assumir o valor nulo, tá certo? Se eu não atribuir nenhum valor àquele atributo, eu estaria violando o domínio daquele atributo. Por quê? Eu estou dizendo que não pode assumir valor nulo, ou seja, ele tem que ter sempre um valor, ele não pode ser nulo, mas eu não estou atribuindo nenhum valor a ele, tá certo? E para não violar essa restrição, o próprio sistema de banco de dados vai garantir, não vai permitir a inclusão dessa tupla com um atributo para o qual foi definido que ele não pode, que ele precisa ter sempre um valor, então eu não posso deixar de atribuir algum valor. A gente vai ver também que nessa restrição de domínio a gente pode definir várias coisas. Eu posso definir, por exemplo, um salário mínimo. Então, se eu definir que todo salário tem que ser maior do que 1.200, tá certo? Então, qualquer salário menor do que esse valor estaria fora desse domínio, do domínio desse atributo. Então, eu não posso permitir incluir uma tupla empregado com salário que venha a ter salário menor do que 1.200, senão eu estaria violando a restrição de domínio. E isso o próprio SGBD vai se encarregar de fazer. E a gente pode fazer isso também, essas restrições de domínio, através do conceito de gatilho, mas isso a gente vai ver mais na frente, tá bom? Uma outra restrição que é fundamental no modelo relacional é a restrição de chave, que vai se assemelhar ao conceito de atributo-chave que a gente viu no modelo entidade-relacionamento, tá certo? Então, a gente viu o quê? Que uma relação, né, uma tabela R, ela é definida como sendo o quê? Um conjunto de tuplas, tá certo? Só que, por definição, um conjunto ele não pode ter elementos repetidos. Ou seja, os elementos de um conjunto eles têm que ser distintos entre si. Bom, então para eu garantir que as tuplas de R devem ser distintas entre si, tá certo? Ou seja, duas tuplas de R não podem ter a mesma combinação de valores para seus atributos, eu tenho que ter um atributo que faça essa diferenciação, tá certo? Então, no mundo real, a gente vai perceber sempre que existe um subconjunto, que eu estou chamando esse subconjunto SC, tá certo? De atributos em um esquema de relação, onde todas as tuplas de qualquer instância, tá certo? Daquela tabela, apresentam uma combinação diferente de valores para os atributos pertencentes a esse subconjunto SC. Então, por exemplo, se eu imaginar a tabela lá de estudantes, eu pensar nos seguintes atributos: matrícula, RG e CPF. Nunca vão existir dois estudantes com a mesma matrícula, mesmo RG e mesmo CPF, com a mesma combinação desses valores, tá certo? Então, matrícula, RG e CPF seriam os atributos, né, do meu subconjunto SC,
tá certo? Que SC seria a ideia de superchave, né? Vocês vão, na literatura vocês vão ler, vão perceber a existência desse conceito, tá certo? E a superchave garante o seguinte: para esses atributos nunca vai haver, tá certo? Duas tuplas com a mesma combinação de valores, tá certo? Então, a ideia aqui é que para toda e qualquer tupla TI e TJ pertencente à instância R da tabela R, tá certo? Com I e J maiores do que zero, menor do que N, com I e J diferentes, né? I diferente de J. Então, para dupla TI, tá certo? A combinação de valores de atributos do conjunto SC vai ser completamente diferente da combinação de valores, né? Do conjunto da tupla, valores do conjunto SC para a tupla TJ. Nunca vou ter duas tuplas, então, com a mesma combinação de valores dos atributos dentro do subconjunto SC, tá certo? Então, esse é o conceito de superchave, tá certo? Alguns de vocês podem estar perguntando, bom, se eu tivesse só matrícula, só CPF ou só RG, eu já estaria garantindo que não existiriam tuplas com o mesmo valor, por exemplo, só de RG. Eu não posso ter dois alunos, duas pessoas não podem ter o mesmo número de RG ou de CPF, por exemplo. Tá certo? Bom, aí a gente vai ver agora o conceito de chaves candidatas, para depois a gente ver o conceito de chave primária no modelo relacional. Bom, então a superchave pode apresentar atributos que podem se comportar como chave individualmente. Foi o que eu comentei agora com vocês. Tá certo? Então, se eu pensar em empregado, onde eu tenho o esquema de empregado, atributo nome, atributo endereço e atributo CPF. Só que matrícula e CPF vão compor quem? A minha superchave. Então eu tenho certeza que não vão existir dois empregados com a mesma combinação de valores para matrícula e CPF. Mas se eu considerar apenas um dos dois, eu já garanto a não existência de duplas repetidas. Eu não posso ter dois empregados com a mesma matrícula. Da mesma forma, eu não posso ter dois empregados com o mesmo CPF. Isso não existe no mundo real. Bom, então, aí eu posso definir o conceito de chave candidata. Então, quem é uma chave candidata? É um atributo da superchave que pode funcionar sozinho como chave da relação, da tabela. Tá certo? Então, para empregado, existem duas chaves candidatas: a matrícula ou o CPF. Então, se eu pegar a matrícula ou o CPF, eu já consigo garantir a unicidade de tupla na minha tabela. E aí eu posso definir agora o conceito de chave primária, né? Primary Key, que vocês vão ouvir falar muito disso ao longo desse curso. Então, quem é a Primary Key? É a chave candidata escolhida como chave da relação. Ela que garante, né, a unicidade de uma tupla na relação, tá certo? Bom, então, o que é que está por trás disso? Eu posso ter dois atributos que são chave candidatos, matrícula e CPF, no caso da tabela empregado, tá certo? E esses dois atributos, eu pegando apenas um deles, eu já posso definir a chave primária, pode ser matrícula ou CPF. Bom, o que é que pode definir a definição, quem é que vai ser a chave primária? Eu posso pensar no tamanho da chave, tá certo? Toda vida, isso depois eu vou mostrar para vocês, toda vida que eu defino uma chave primária para uma tabela, tá certo? Automaticamente vai ser definido pelo próprio SGBD um índice, tá certo? Para aquele atributo chave primária, tá certo? Bom, se a chave ela é muito grande, tá certo? Essa árvore vai ser mais alta e uma árvore mais alta significa mais acesso a disco. Se a chave é menor, a árvore vai ser mais baixa, tá certo? E com isso, para eu localizar uma determinada chave primária, eu vou percorrer menos nó na árvore. Cada nó na árvore representa um acesso a disco, porque cada nó é uma página em disco. Naturalmente, não vai ficar muito claro para vocês essa ideia de índice, tá certo? Porque o índice no sistema de banco de dados é uma árvore B+, é uma árvore. E aí, se eu tenho uma árvore mais alta, até chegar ao nó folha,
eu vou percorrer mais nós, e se eu tenho um alvo mais baixo, eu percorro menos nós. Então, o que eu quero que fique claro para vocês agora é o seguinte: um critério para tomar a decisão de quem vai ser a chave candidata escolhida como chave primária é o tamanho da chave, porque isso vai implicar na performance do sistema de banco de dados, tá certo? Então, quando a gente for ver lá o comando de criação de tabela e definir a chave primária, eu vou mostrar isso claramente para vocês. Isso vai ficar mais claro para vocês. Por enquanto, saibam que que existem critérios para definir qual a chave candidata deve ser escolhida como chave primária. Então, mais na frente, vocês já vão ter conhecimento suficiente para tomar essa decisão de forma mais segura e mais precisa. Bom, e a outra coisa que está por trás, né, do conceito de chave primária, né, é o seguinte: eu não posso permitir, né, que quando eu for inserir uma determinada tupla, o valor do atributo que eu defini como chave primária, por exemplo, tabela empregado defini como chave primária o atributo matrícula, tá certo? Então, quando eu for inserir um empregado, um novo empregado, o que é que acontece? Eu não posso permitir, tá certo, que aquele empregado seja inserido se o valor que eu estou passando para o atributo matrícula para esse novo empregado já exista na tabela, tá certo? Então, para não violar a restrição de integridade de chave primária, tá certo? Na hora de se inserir uma tupla, o próprio sistema de banco de dados vai checar se já existe aquele valor de matrícula que eu quero associar aquele novo empregado lá na tabela empregado. Se existir, ele não vai deixar você inserir. Bom. E aí agora a gente pode definir o conceito de restrição de integridade de identidade. Essa restrição vai garantir o quê? Vai garantir que nenhuma chave primária pode ter valor nulo. Por quê? Bom, então estou garantindo aqui a restrição de integridade e identidade. E digo que a chave primária é o atributo que vai identificar cada tupla na minha tabela. E se aquela chave primária for nula, né, várias tuplas têm a chave primária nula, tá certo? Eu não consigo mais identificar as diferentes entidades na tabela. Então, essa restrição de entidade, ela exige o quê? Que nenhuma chave primária vai ter valor nulo, tá certo? Então, eu tenho que sempre atribuir um valor à chave primária e esse valor não pode se repetir dentro da tabela. Bom, um outro conceito muito importante dentro do modelo relacional é a definição de restrição de integridade referencial, certo? Vamos lá, eu vou explicar e depois eu vou tentar ilustrar com exemplos para vocês, para ficar clara a ideia da integridade referencial. Vamos imaginar que eu tenho dois esquemas de relação, né? RS, ou seja, imagine que eu tenho duas tabelas, vamos lá, departamento empregado, tá certo? E eu defino um conjunto de atributos FK, tá certo? Do esquema de relação R, tá certo? Então eu vou definir dentro da relação R um conjunto de atributos que eu vou chamar de FK, tá certo? E esse conjunto de atributos é o que a gente vai definir como sendo chave estrangeira. Na hora que a gente for criar a tabela, vocês vão perceber que eu posso definir para uma determinada tabela um ou mais atributos como foreign key, que é chave estrangeira, tá certo? Bom, o que é que essa definição vai estar me dizendo? O seguinte, os atributos do subconjunto FK, ou seja, chave estrangeira, eles têm que ter o mesmo domínio que a chave primária, né, que eu estou chamando de PK, da relação R, da relação S, desculpa, da relação S. Então, vamos lá, eu tenho duas tabelas, R e S, e digo que um subconjunto de atributos de R, tá certo? É chave estrangeira, tá certo? E vocês vão perceber que a gente tem que associar essa chave estrangeira a uma outra tabela, tá certo? Então,
os atributos, eu tenho que garantir que os atributos chave estrangeira, definir como chave estrangeira, tem que ter o mesmo domínio que a chave primária da outra relação, que é R, já que eu estou definindo a chave estrangeira em R, tá certo? E tenho que garantir também o quê? Que o valor de FK, tá certo? Em uma tupla da instância de R, ocorre em S como valor de chave primária PK, para uma tupla TK na instância de S, tá certo? Ou vai ser nulo, tá certo? Então a ideia aqui, o valor FK, tá certo? De uma tupla TI, e essa tupla é de quem? Da instância de R, ele tem que ser igual ao valor de uma chave primária lá da instância de S, tá certo? Para uma tupla TK. Ou ele pode ser nulo, esse valor de chave estrangeira. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês. Quando a gente modelou departamento empregado, a gente disse que um departamento pode ter vários empregados e um empregado só pode estar associado a um departamento. E eu tenho, como existe um relacionamento, que é o relacionamento de lotação entre empregado e departamento, eu preciso dizer no modelo relacional que esses dois conjuntos de entidades estão relacionados. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso, por exemplo, então vamos supor que a chave primária da tabela departamento, tá certo? Vai ser o código do departamento. E lá na tabela empregado, eu vou criar um atributo chamado de lotação, tá certo? E vou definir esse atributo lotação como sendo chave estrangeira, tá certo? De empregado que se relaciona com a tabela departamento, tá certo? Então, quando eu fizer isso, o que é que eu vou querer que seja garantido? Que toda vida que eu for incluir um empregado e for associar um valor de lotação, esse valor que eu estou associando tem que existir na tabela departamento como sendo chave primária, tá certo? Ou ser nulo. Por exemplo, se eu tentar incluir um empregado com um código de lotação 5, tá certo? E esse valor não existir em departamento, então eu estaria violando a integridade referencial, que por sua vez estaria violando o conceito de relacionamento entre a tabela R, a tabela departamento e a tabela empregado, que a gente modelou lá no modelo entidade de relacionamento. Por quê? Porque é como se eu associasse o empregado a um departamento que não existisse, tá certo? Já que não existe nenhum valor 5 lá em departamento como chave primária. A outra possibilidade, tá certo? Se eu permitisse empregados sem de repente, empregados que não estejam lotados em algum departamento, é que o valor de chave estrangeira seja nulo, tá certo? Por quê? Porque aquele empregado pode não estar lotado em algum departamento. Mas se eu exigir que todo empregado esteja lotado no departamento, então vou sempre atribuir um valor à chave estrangeira dele, e esse valor tem que existir na tabela departamento como chave primária. Então, essa é a ideia que está por trás da restrição de integridade referencial. E é dessa forma que a gente implementa relacionamentos 1 para N ou 1 para 1, tá certo? No modelo relacional, através do conceito de chave estrangeira. Então, quando eu pensar em chave estrangeira, eu estou pensando em quê? Na implementação de relacionamentos entre duas entidades, dois conjuntos de entidades. Então, por isso que esse conceito de chave estrangeira é tão importante. Então, essa é a gestão de integridade referencial. Bom, então aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho o departamento com esquema código de parte, nome e endereço, tá certo? O empregado com esquema matrícula, nome, endereço, CPF e lotação, tá certo? Então, esse atributo aqui, eu não preciso ter definido lá no modelo entidade de relacionamento. Por quê? Porque como lá eu estou representando
relacionamento que a gente chamou até de lotação, inclusive. Então, quando eu for criar a minha tabela no banco de dados para eu implementar aquele relacionamento, tá certo? Eu vou ter que o quê? Ter um atributo que eu vou definir como sendo chave estrangeira na tabela empregada, tá certo? Então, se eu definir esse atributo lotação como chave estrangeira, tá certo? Referenciando o atributo chave primária código de parte de departamento, então deve ser garantido o quê? Então, o que é que tem que ser garantido? Que o valor de lotação ou referencie um valor existente como chave primária em departamento, ou seja, nulo, certo? Então, são as duas possibilidades de existência de um valor para um atributo definido como chave estrangeira, tá certo? Ou ele vai, aquele valor vai ter que existir na tabela que está sendo referenciado, no caso aqui departamento, tem que existir como chave primária, ou ele ser nulo, tá certo? Antigamente, isso aqui era definido, tá certo? Pelo conceito de gatilho. Hoje em dia, o próprio SGBD, tá certo, já garante isso. Então, só para vocês terem ideia, até o SQL Server 7, tá certo? A integridade referencial ela precisava ser garantida por gatilho, tá certo? Hoje em dia, a gente vai ver que na hora que a gente cria a tabela, a gente já vai definir o mecanismo que garante a integridade referencial, tá certo? Então, o que eu quero, por enquanto, que vocês entendam que a integridade referencial é a forma de como a gente vai implementar um relacionamento entre dois conjuntos de entidades. Bom, então vamos parar por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente eu falo novamente dessas restrições que naturalmente preciso a gente falar mais de uma vez para que esses conceitos fiquem bem consolidados na cabeça de vocês, tá certo? Vou tentar criar exemplos para ilustrar melhor o uso desses conceitos de restrições de integridade, tá certo? Por que que isso é importante? Porque isso é a base de um bom projeto do banco de dados e de um banco de dados que vai funcionar de forma correta e eficiente, tá certo? Então, na próxima aula a gente continua iniciando com a revisão desses conceitos, tá certo? E após isso a gente já começa a estudar a álgebra relacional, que a álgebra relacional vai definir o conjunto de operadores que eu posso manipular os dados dentro do modelo relacional, tá certo? Então, até a próxima aula e cuidem-se.